E aí pessoal, dia do Inter de hoje a gente vai estar repercutindo a vitória do Colorado para cima do Vasco da Gama e também já projetando o ano de 2024, o que o Inter precisa de reforços para a próxima temporada. E também a gente fala um pouco sobre as escolhas de Eduardo Cudê na partida de ontem que comprometeram sim o resultado. Sempre lembrando que esse vídeo tem o apoio master do Banrisul com promoções especiais para servidores públicos. Saiba mais clicando no link da descrição. Como diz ali na nossa thumb, né? A gente ainda sonha com a Libertadores. Essa vitória do Vasco muda, de repente, a nossa projeção de jogos fora de casa. A gente viu que o Inter joga, assim, da mesma maneira no Beira-Rio e no estádio do adversário. E o São Januário não é para qualquer um, né? Não é tão fácil, assim, enfrentar o Vasco lá. Tem gente que perde. E a gente venceu e venceu com certa, assim, tranquilidade ao longo da partida, tirando os últimos 15 minutos. Poderia ter feito mais gols, o Inter deixou de ampliar o placar algumas vezes, mas o importante são os 3 pontos e justamente essa amostragem de um bom futebol em qualquer lugar. Juliano Machado. Boa tarde, Vagão. Boa tarde, Nani, para todo mundo. A partir de agora é empate contra Corinthians e Palmeiras e vencer todas as outras partidas. E é só isso que interessa ao Inter para conseguir chegar na Libertadores da América do ano que vem, sonhar com essa possibilidade. Não existe nenhuma outra projeção que nos leve de vitórias, derrotas e empates. Não existe derrota nessa reta final do Internacional. O Inter precisa fazer 7 vitórias e no máximo 2 empates. E aí eu projeto os 2 confrontos para mim mais difíceis, que são Corinthians e Palmeiras. E aí a gente consegue, quem sabe, ali na frente, tá, né, feliz com uma classificação para a pré-Libertadores da América do ano que vem. Bom, quero começar o nosso debate trazendo a respeito desse jogo. Né? Inter e Vasco. O Inter começa bem, chocolate do Inter contra o Vasco, chega em várias oportunidades, podia estar com o 2 antes do final do primeiro tempo. E aí o Eduardo Cudê faz suas alterações e o Inter decai tecnicamente. A gente vai olhar aqui na Rádio Inferno sempre o copo meio cheio, afinal de contas a gente é sacana mesmo, a gente é totalmente clubista. A gente venceu fora de casa, fim. Mas aí eu pergunto pra Nani Quemelo, Nani, o que falar desse Inter após os 30 minutos de partida que quase tomou um empate, depois o Inter dar um chocolate no Vasco fora de casa? Então, o Inter, como tu disse, a gente quer olhar o copo meio cheio, então eu acho que a gente tem que começar com essa análise falando das qualidades do time e de como o Cudê fez o Inter jogar, né, como eu disse na minha introdução, do mesmo jeito fora de casa como joga no Beira-Rio, isso time titular, né? E eu até tinha trazido a minha opinião em relação a outros jogos que foram com time reserva, time misto, com exceção do jogo do Bahia. Todos os outros jogos o Inter tentou jogar da mesma maneira no Beira-Rio e fora de casa, mas a qualidade era menor por conta do elenco, né? Que infelizmente nossas reservas não têm a mesma qualidade dos titulares. Mas ontem, que foi justamente os únicos 2 jogos que a gente conseguiu repetir a escalação, que a gente teve os nossos 11 titulares em campo desde o começo do jogo, o Inter, olha, atropelou o Vasco, né? O Inter teve um primeiro lance ali que o mercado afasta e depois daquilo só deu Inter no primeiro tempo, podia ter feito mais gols, teve lance antes do primeiro gol ainda, que foi mal anulado pela arbitragem, numa arrancada do Ener Valencia que não estava em posição irregular. A gente teve o gol do Ener Valencia impedido, que seria o segundo gol do Inter, ainda no primeiro tempo, e a gente teve uma oportunidade no próprio chute do Maurício, que o goleiro faz a defesa, depois volta para o segundo tempo igual, com o Inter indo para cima, o Inter consegue abrir o placar, ampliar o placar, podia ainda ter feito mais um com o Ener Valencia, a bola passa no meio das pernas dele, depois mais uma vez ele acaba tentando driblar o Léo Jardim e não consegue concluir sem que o Léo faça a defesa. Então o Inter, ele foi totalmente dominante dos 15 minutos do primeiro tempo até os 30 minutos do segundo tempo. E aí vem as substituições do Cudê, que foi justamente o que tu tocou nesse assunto, que eu acho muito importante também, que pra mim ele comete o mesmo erro que ele já cometeu outras vezes, que é tirar Alan Patrick e Arangues no mesmo momento no jogo. Eu entendo que, de repente, por um possível desgaste físico, eles já estavam mais cansados, eles precisavam sair, ok. Mas os 2 juntos não podem sair. O Inter não tem reposição para que 2 jogadores entrem e façam a mesma função que eles fazem. O Arangues aparecia tanto no jogo durante
a partir assim de a gente falar Arangues, ele faz um papel muito importante. E a gente tem também o Alan Patrick, enfim, como um maestro desse meio-campo do Inter, né? Às vezes ele pega a bola ali, ele sabe o momento de segurar o jogo, sabe o momento de dar o passe perfeito, enfim. E a gente vê que quando os dois saem, os substitutos não conseguem fazer a mesma coisa, não adianta. E acho que entraram muito mal dessa vez também, sabe? Pra mim, o Depena, infelizmente, não tem mais futebol, não tem entrado bem. O Bruno Henrique, pra mim, começou muito bem, agora tá decaindo bastante. Eu já vi gente falando que o Bruno Henrique tem que ir embora, eu já não concordo. Acho que o Bruno Henrique, ele tem qualidade, acho que ele só precisa também de uma pré-temporada. Ele também veio sem férias, né? Ele vem aí emendando uma temporada na outra, então a gente tem que ter também essa noção, assim, de que não é algo tão simples pro jogador isso, mas as trocas do Kudê, infelizmente, ele cometeu o mesmo erro de antes, que foi tirar Alan Patrick junto com o Arangues. Ele podia ter tirado só um, tira só o Arangues ou só o Alan Patrick, troca, e aí só nos 40 tira o outro, sabe? Mas é isso, a gente vai depois aí passar o vídeo do Kudê em que ele explica justamente essa substituição. E aí, Juliano, comente sobre a entrada de Carlos Depena no time do Internacional na segunda etapa. Não tem que comentar sobre a entrada do Depena. O Depena não era nem para estar entrando, né? Pô, todo sucesso do mundo pro Depena na próxima temporada, que em 2024, o clube que ele for, ele consiga desempenhar aquilo que a gente viu em 2022, porque não existe o Depena de 2023, né? A gente não viu o Carlos Depena em 2023 ser aquele Carlos Depena de 2022 que nos deixou com uma expectativa muito grande, que em 2023, com uma pré-temporada no Inter, a gente ia ver um jogador ainda melhor. Só que não existiu, aí tem os problemas extracampo, só que eu torço pelo Inter, Depena. Infelizmente, eu não posso abraçar teus problemas também. Acho que a questão de tu entrar em campo tu atrapalha. Então, ano que vem, chegue num acordo, quem sabe tu saia por empréstimo, até de forma definitiva do Inter, mas não dá mais, né? Não dá mais, o Depena não consegue, ainda fez uma falta no último lance do jogo que poderia ter dado resultado totalmente desnecessário, que poderia ter resultado no gol de empate do Vasco, porque o Vasco foi um Deus nos acuda no final do jogo. Então, Kudê mexeu errado. Se a gente tivesse levado empate, era na conta do Kudê. A gente ia estar aqui esbravejando porque foi mal. Isso não pode mais acontecer. Tirar Alan Patrick com Charles Arangues, 10 minutos depois tirar a Ener Valencia. Vamos pro giro da rodada, porque o Campeonato Brasileiro ontem teve muitos jogos e não foi bom pro Inter, né, Nani? Mas não foi bom mesmo. Na quarta-feira, no caso, né, os jogos não deram certo pro Inter. O Inter podia ter já diminuído essa distância pro G4, pro G6, que era justamente com o Grêmio, acabou não diminuindo, permaneceu os 9 pontos. Sim. Vamos lá. Ontem teve Santos e Curitiba. O Santos venceu por 2-1 Curitiba. Gente, quero falar sobre isso. Enfrentaremos o Curitiba na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E nós metemos 7 no Santos, que vence Curitiba. Claro, com jogadores, Soteldo, tudo mais, que entram em campo. Aí a gente tem que vencer o Curitiba em casa. Pô, gente, é obrigação vencer os próximos 2 jogos, né, Vagão? A gente pega 2 times da zona do rebaixamento. E olha lá, galera, handicap -2, hein? Eu vou trazer a odd daqui a pouco pra vocês aí. Ó, o Inter jogou contra o Vasco, venceu por 2-1. O Grêmio jogou contra o Flamengo, surpreendeu, venceu por 3-2. O Cuiabá perdeu pro Corinthians fora de casa, surpreendeu também. Achei que o Cuiabá iria vencer, mas bom pro Inter, né? Porque o Inter ultrapassou o Cuiabá na tabela, a gente já vai ver isso. O Palmeiras fez 5-0 no São Paulo, jogo surpreendente. O Cruzeiro também surpreendeu, venceu o Bahia por 3-0. E o Fluminense faz uma virada contra o Goiás e vence por 5-3 depois de estar tomando 2-0. O Red Bull Bragantino perde para o Atlético Mineiro dentro de casa, resultado surpreendente. E o Atlético Paranaense vence por 3-2 o América Mineiro. Vamos à tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, seguido por Red Bull Bragantino, Palmeiras e Flamengo. Na sequência, Atlético Paranaense e Grêmio, Fluminense, Fortaleza, São Paulo e Internacional, que volta a figurar a primeira página
da tabela do Campeonato Brasileiro, estavam com saudade dessa emoção? Na verdade, Vagão, é a primeira parte da tabela só no Sei, Flash Score. sei. Pra que falar, cara? Eu tô aqui fazendo de conta que não era. Até dá pra dizer que sim, né? 38, 38. Tá com o mesmo ali, né? número de tá com o mesmo pontos, ponto, é um é. saldinho só de diferença. Isso. Aqui na Flash Score é o que interessa. A gente tá em primeiro aqui. Tá? Valeu, Flash Score. Valeu, Flash Score. Valeu, Flash Score. Como eu disse, Internacional na primeira página da tabela, contrariando o Nani Quemelo. Seguido por Cuiabá, Cruzeiro, Corinthians, Bahia, Santos, que fugiu da zona de rebaixamento, Goiás, que subiu um pouquinho, afundamos o Vasco, Curitiba e América Mineiro. Esse foi mais um dia do Inter. Se tu curtiu, deixa o teu like também, deixa o teu comentário sobre os assuntos de hoje. E claro, esse vídeo teve apoio master do Banrisul. Banrisul com promoções especiais para servidores públicos. Saiba mais clicando no link da descrição. Lembrando que aqui é de Colorado para Colorado.